Hoje vamos então aqui agora para a nossa última parte de ensino de gráficos e a nossa última aula de Excel. Então isso significa que na próxima aula vocês já podem ir para PowerPoint. Mas antes, a gente tem uma prova, né? Tem prova de Excel para vocês passarem para PowerPoint. Então eu peço que estudem todo o material, peço que refaçam os exercícios, se for o caso. Eu sei que Excel tem muita coisa, tá? É muita informação, é sempre bom revisar. Vocês têm em casa a apostila, né? O material ali para vocês darem umas lidas, dar uma praticada nos exercícios, porque haverá prova de Excel para quem está terminando o módulo agora, tá bom? Então vocês, infelizmente, não vão conseguir passar para PowerPoint se não desenvolverem a prova, tá? Então vocês vão ter que refazer material aí, refazer umas atividades se forem mal na prova, tudo bem? Então vamos aqui então para o nosso último módulo. A gente aqui vai falar um pouquinho sobre gráfico de linha, gráficos de dispersão e gráficos em cascata. O que isso quer dizer, né? Que tipo de gráficos que são esses e tudo mais. Vamos lá, vamos falar então do gráfico de linha, né? Junto com aqueles gráficos que a gente viu na aula passada, que foi sobre gráfico de pizza e gráfico de coluna ou histograma, os gráficos de linha, eles também são dos mais populares, os tipos de gráficos mais populares ali que a gente encontra por aí, tá? O gráfico de linha, ele é muito comum a gente encontrar em jornais, em revistas, tá? Então vamos lá, vamos seguir. O gráfico de linha, ele é um tipo de gráfico. Eu vou usar a linha aqui mesmo. Pronto, mais fácil. Aqui. Então, vamos montar aqui o nosso gráfico. O gráfico de linha, ele é da seguinte forma. Imagine que eu tenho uma linha, onde aqui eu tenho valor. Então, aqui eu tenho valor, né, o valor em reais, vou colocar valor em reais. E aqui eu tenho alguns meses. Ele está pulando. Meses. E aí aqui eu tenho um ponto. Eu tenho aqui janeiro. Eu tenho aqui fevereiro. Eu tenho aqui março. Abril. Maio. Junho. Julho. Agosto. Na verdade é porque não coube todos os meses aqui, vou colocar até agosto e vou dar a desculpa de que setembro ainda não acabou, então na verdade não coube. Então aqui eu quero indicar quais foram as minhas vendas a cada mês, certo? Então aqui eu tenho a minha graduação aqui do lado. Eu poderia montar esse gráfico da seguinte forma. Janeiro vendeu tanto, fevereiro, março, abril, maio, né? Eu poderia fazer dessa forma? Poderia. Porém, quando eu tenho dados contínuos, por exemplo, isso aqui não é uma comparação de valores, né? Necessariamente. Isso aqui são dados... Hoje o tráfego tá gigantesco. Eu vou falar um pouquinho mais alto. Então vamos lá, gente. Vamos disputar então com o volume da rua. Esses daqui, eles são dados contínuos. Você vê que isso aqui tudo trata da mesma coisa, valor, né? Então a gente consegue ver que de janeiro para fevereiro subiu, né? Eu vou até pintar aqui só para vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor, né? O que eu estou querendo dizer. A gente vê que de janeiro para fevereiro subiu, depois aqui caiu mais um pouquinho, aqui subiu, aqui caiu. É exatamente isso que o gráfico de linha faz. Porque esses daqui são dados contínuos. Quando eu tenho dados contínuos, é quando eu trato de um mesmo valor, que no caso aqui, a gente está falando de dinheiro, de valor em reais, né? Então, a gente consegue transformar esse monte de colunas aqui em gráfico de linha. Então, vamos supor que em janeiro vendeu aqui,
Aí fevereiro melhorou um pouquinho, março melhorou bastante, aí de repente abril, começou a pandemia, aí vixe, a pandemia estragou tudo. Aí julho já começou a querer melhorar. A gente consegue unir todos esses valores. Nossa, gente do céu. A gente consegue unir todos esses valores em uma única linha. Desse jeito. Então isso significa que eu estou tratando de um mesmo valor. Eu sei que janeiro subiu um pouquinho, janeiro para fevereiro subiu um pouquinho, de fevereiro para março, opa, subiu bastante aqui, ó, como a gente consegue ver. De março para abril caiu um pouco, de abril para maio já caiu mais, maio para junho caiu mais, a partir de junho para julho começou a recuperar. Então é muito fácil eu ler esses valores, porque eu sei que janeiro estava aqui, ó. Eu sei que fevereiro estava aqui, ó. Eu sei que março, eu sei que o mês de março aqui, ó. Eu sei que as minhas vendas estavam aqui no mês de março, tá vendo? Mas eu sei que agora o de abril, ó, o mês de abril, ele estava, ó, um pouquinho menos do que estava em março, tá vendo? E aqui são dados contínuos, isso aqui é sempre um único dado. Eu não posso nunca, gente, jamais, pegar aqui, por exemplo, lembra do gráfico da semana passada que a gente estava falando do Brasil vendeu tanto, Alemanha e Canadá. A gente sabe então que o Brasil vendeu isso aqui, a Alemanha vendeu isso aqui e o Canadá vendeu isso aqui, tá? E aí a gente pega um gráfico e faz isso aqui. Não, isso daqui está errado. Eu não posso pegar informações que são totalmente independentes uma da outra. O Brasil não tem nada a ver com a Alemanha, não tem nada a ver com o Canadá. Eu coloco um gráfico de linha, gente, somente, sabe? Tá? Somente quando, deixa eu apagar uma partezinha aqui, somente quando essa medida de baixo aqui é tempo, tá? Esse é o requisito. Quando aqui embaixo eu tenho um fluir do tempo, quando eu tenho uma linha do tempo, aí sim eu uso o gráfico de linha, tá? Nesse caso das colunas, não é tempo, não envolve tempo, não envolve o quanto aumentou e o quanto diminuiu com o passar do tempo. Tem que ser tempo, ó, vou até colocar em verde aqui, ó. Tempo. E aí, gente, desde que seja tempo, tanto faz. Ó, eu posso... Nossa, peraí. Tá. Desde que seja tempo, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso fazer, por exemplo, o meu gráfico da cotação do dólar, por exemplo. O dólar. E, gente, essas medidas aqui, ó, de tempo do dólar é a cada minuto. Ou seja, agora são 10h42. E de repente você tem 10h43, de repente 10h44. Tudo isso daqui, tipo das 10 até as, sei lá, 17 horas, eu acho. E, gente, o gráfico que isso aqui forma é tipo isso aqui, ó. Tipo, ele a cada minuto aqui, ele vai variando. Ó, ele gera um gráfico desse tipo, porque, ó, eu sei que nesse instante de tempo, ó, tava aqui. De repente, uns poucos minutos depois, olha só, uns pouquinhos minutos depois, ó, aumentou. Aí, de repente, a partir daqui, ó, começou a subir, e chegou nesse pico aqui, ó. Olha só, isso aqui que é o valor máximo, tá vendo? Olha só o valor máximo ali.
Aqui eu sei que é o valor máximo. De repente eu sei que a partir daqui, ó, eita, a partir daqui começou a despencar. Então, o que que eu falo? O que que eu faço aqui? Tempo. Eu vou lendo tempo. Ah, eu sei que estava estável, quis cair um pouquinho, recuperou, depois subiu, subiu, e de repente chegou ali no meio da tarde ali, depois do almoço ali, e pá, despencou tudo que tem direito. Qual que é essa minha linha aqui? Essa minha linha aqui é tempo, tá? É tempo, sempre o tempo. Eu posso fazer um gráfico de linha, gente, gráfico de linha eu posso fazer até de uma viagem, por exemplo. Ah, eu estou fazendo uma viagem de avião. Então, na minha viagem de avião, eu quero fazer um gráfico com a altitude que esse avião fez ao longo da viagem. Então, isso daqui, ó, altitude. E aqui eu tenho a minha linha de quilometragem, de quilômetros. Então aqui eu tenho 1 quilômetro de altitude, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quilômetros de altitude. Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, e aqui eu tenho 5, que é o meio. E aqui eu tenho o meu tempo de viagem, meu tempo. Então aqui eu tenho, sei lá, em 1 hora de viagem, 2 horas de viagem, 3, 4 horas de viagem, 5 horas de viagem, né? Sei lá, do Rio Grande do Sul até o Nordeste lá, que dá mais ou menos isso, umas 5 horas de viagem. Então, ó, eu sei que o meu avião estava em solo e de repente ele foi subindo, até mais ou menos 10 km de altitude. Aí, beleza, agora vamos começar a descer, pousou. Então, eu tenho um gráfico de linha que vai indicando a minha altitude com o passar do tempo. É um gráfico de linha, até chegar no máximo ali de quase 30 mil pés. 30 mil pés dá mais ou menos ali 10 quilômetros. Então, eu tenho um gráfico de linha que mostra uma altitude de voo de um avião. E aqui eu tenho um gráfico de linha que mostra a cotação do dólar. Aqui eu tenho um gráfico de linha que mostra minhas vendas. O que todos esses gráficos têm em comum? Passagem do tempo. Tá? Vamos lá criar os gráficos de linha então? Vamos embora. Vamos lá, gente. Vamos pegar aqui o meu Excel aqui. Vamos lá. O que a gente precisa? Primeira coisa, a gente precisa o que a gente está querendo medir. A gente está querendo medir altitude, a gente está querendo medir dólar, está querendo medir vendas, vamos colocar medir vendas. É muito importante que vocês pulem uma linha. Coloca na linha 2 as vendas. Por quê? Porque na linha 1, na coluna B, a gente vai colocar os meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Uma dica. Se a gente simplesmente escrever janeiro e fevereiro, a gente pode selecionar as duas células. Tá vendo que tem esse quadradinho aqui no canto? A gente vai arrastando, ó, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Viu? Olha só que beleza. Isso aqui funciona para qualquer número, tá? O ano 2010, o ano 2011. Se eu seleciono esses dois, o Excel ele já entende que esses números são sequência. Aí, ó. Viu? Então, isso é um truquezinho. Ele funciona para data também. Hoje é dia 25 de setembro. 25 de setembro. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lá. Então, ele funciona para todo número em sequência, tá bom? Vamos lá. Vamos supor que em janeiro eu vendi 10 mil reais. Opa, isso aqui são valores em dinheiro, né? Então, a gente clica aqui na nossa moeda aqui. Aí, depois vendeu 13. Depois vendeu 15, mas aí veio a pandemia, começou a estragar tudo. Aí vendeu 9 mil, 8 mil. Aí depois em agosto começou a recuperar, virou 8.500, vai. Aí depois virou 10 mil de novo, 11 mil, 11.500, porque não sabe se vai voltar a pandemia ou não, e depois vendeu 13 mil. Aqui, esses valores, eles indicam quais que foram as minhas vendas ao longo do ano, tá vendo?
Olhando para esses valores, eu já sei que aqui subiu, 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 depois aqui caiu, 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 depois subiu de novo. Mas é muito mais legal eu fazer o seguinte: eu seleciono essa minha tabela, insiro um gráfico de linha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui. Olha só que beleza. Eu transformei todos esses valores em gráfico de linha. Olha só. Agora eu sei que ao longo do mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, exatamente o quanto subiu e o quanto caiu. Tá vendo? E se eu mexer em algum desses valores, o meu gráfico, ah lá, o meu gráfico vai se ajustando. Tá vendo? Ah lá. Viu? Então, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo eu lidar com esses valores em forma de gráfico. Olha lá, viu? Dá para eu ler esses valores com tabela? Dá para eu ler os valores com tabela. Porém, é muito mais fácil eu criar um gráfico para isso. Vamos tentar criar uma outra aqui. Vamos colocar receitas e agora despesas. Ah, essa daqui foram os ganhos e vamos ver aqui quais foram as despesas. Ah, gastou 5 mil reais. Ah, o ano estava indo bem, gastou 6 mil, depois gastou 6.500. E aí estacionou em 6.500. Começou a pandemia, eu tive que reduzir um pouco dos meus custos, né? Novamente, gente, isso aqui são valores em dinheiro, então vamos colocar ali. Ah, caiu para 5 mil, consegui cortar as despesas para 5 mil. Só que aí eu não sei se o mês vai melhorar ou não, eu tive que reduzir mais ainda as despesas. Então vamos lá, 1.500, e aí fechei o ano. O ano começou a melhorar, beleza, subi para 5 mil. Novamente, olhando para essa tabela com os valores, eu já sei o que isso quer dizer. Eu sei que isso daqui está tratando, né, das receitas de cada mês e das despesas de cada mês, certo? Porém, é muito mais legal eu selecionar todos esses valores e transformar em gráfico de linha, tá vendo? Olha só, ele criou uma linha para cada um desses valores aqui. Agora, ó, azul, aqui embaixo, como vocês podem ver, azul, receita, laranjinha, despesa. Viu só que legal? Então, é muito mais fácil, é muito mais prático eu criar gráficos dessa forma, né? Então, fica tudo muito mais intuitivo. Vamos criar só mais um exemplo? Vamos criar mais um exemplo aqui? Eita caramba, aqui. Vamos supor que eu quero saber, sei lá, o que eu posso falar? Temperatura média. Temperatura média no primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Qual que foi a temperatura média? A temperatura média no primeiro trimestre, né? O verão ali foi de, sei lá, 30 graus. Aí depois no segundo, começou a fazer friozinho, então deu 23 graus, 18 graus, aí começou a esquentar de novo, aí fez 26 graus. Então, deu para entender como é que funciona essa tabela? Temperatura média no primeiro trimestre, temperatura média no segundo, temperatura média no terceiro. Vamos transformar isso aqui num gráfico? Olha só, temperatura média em cada um dos trimestres. Muito fácil, né, gente? Não tem segredo nenhum, tá? Então, vamos para o nosso próximo tipo de gráfico. A gente vai ver aqui agora um próximo tipo de gráfico chamado gráfico de dispersão, tá? Então, vamos criar aqui o nosso gráfico de dispersão. Um gráfico de dispersão, ele também tem essas duas linhas aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui mais no meio. Tá? Um gráfico de dispersão eu uso para traçar tendências, tá? Vamos supor então que eu quero saber se quem ganha mais, quem tem um salário maior tem um carro mais caro. Vamos lá, a gente consegue imaginar que, quem ganha mais compra carros mais caros. Ao invés de comprar um Uno, vai comprar um Cruze, por exemplo. Vai comprar um Corolla, vai comprar um Civic, alguma coisa assim.
E quem ganha mais ainda não vai comprar um Corolla, vai comprar uma BMW, um Audi, né? Então a gente consegue imaginar que quem ganha mais tem carros mais caros. Será que isso é verdade? Aí a gente pode montar um gráfico de dispersão de salário versus o valor do carro. Então eu tenho dois valores, eu tenho o valor de salário e eu tenho o valor de salário e o valor do carro. Então vamos colocar aqui que salário. Então o salário fica aqui quem ganha menos e aqui quem ganha mais. E vamos colocar então o valor do carro. Carro. Mesma coisa, do carro vamos colocar aqui carros mais baratos, carros mais caros. Bem? Agora a gente consegue colocar nossos pontinhos. Ah, o fulano que ganha tanto, ganha, sei lá, ganha R$ 2.000. O cara que ganha R$ 2.000, qual que é o valor do carro que ele tem? Ah, ele tem aqui. Ah, tem um cara que ganha 2.500. Ah, o cara que ganha 2.500, bom, ele tem um carro um pouquinho mais barato, mas ainda é próximo. Ah, um cara que ganha um pouco mais, ele tem um carro mais caro. Ah, um cara que ganha mais, ele tem um carro igual, do mesmo valor. Então a gente vai começando a colocar esses pontinhos de forma que a gente consegue identificar que quem ganha mais, o valor do carro vai aumentando. Tá vendo que quanto mais para cá eu venho, mais alto é o valor do carro. Lógico, eu posso ter uns pontos meio fora da curva, sei lá, um cara que ganha pouco, mas sei lá, o cara economizou 10 anos. Ou então um cara que está aqui, ele tem um carro bem barato. Então eu posso ter uns pontos meio fora da curva. Porém, note como isso mostra para mim uma tendência, tá vendo? Ó, eu consigo traçar uma média de forma que eu consigo identificar que o meu gráfico faz isso. Tá vendo? A partir dos pontos, a partir da dispersão desses pontos, e é daí que vem o nome do gráfico, a partir da dispersão, né? A partir da dispersão, ou seja, o quanto esses pontos se espalham, eu consigo traçar uma linha que identifique que sim, de fato, dá para eu notar aqui, ó, quanto maior o valor do salário, maior o valor do carro, né? Então, a gente consegue traçar a chamada linha de tendência. A partir da linha de tendência, é o que eu vou transformar. Ó, sem a linha de tendência, são só um monte de pontinhas, tá vendo? Eu não tenho uma medida muito clara. Lógico, eu consigo já perceber que, beleza, os pontinhos, esse cara aqui, ele tem um salário tal e um carro tal. Ah, esse cara aqui, ó, tá vendo, comparado com ele ganha mais, só que o carro é mais barato. Porém, esse aqui ele ganha um pouco mais, ele tem um carro muito mais caro. Então, eu consigo traçar uma média. Essa média que eu vou traçando aqui, ó, se chama linha de tendência. E essas linhas de tendência vêm do meu gráfico de dispersão. Então, novamente, ó, eu sei que esse cara aqui, ó, ele tem um carro tanto e ganha tanto. Ah, eu sei que esse cara aqui, ó, ele ganha tanto e tem um carro tanto. Ah, eu sei que esse cara aqui, ele tem um carro tal e ganha um carro tal. Esse cara aqui, ele ganha praticamente a mesma coisa, olha só. Esses dois aqui, tá vendo? Que tem aqui e aqui, eles ganham quase a mesma coisa. Só que olha a diferença do valor do carro deles. Nossa, sacaneei tudo aqui. Tá vendo? Então, se eu colocar vários desses pontos juntos, eu consigo notar que existe uma tendência. Legal? Então vamos lá? Vamos traçar então a nossa linha, o nosso gráfico de dispersão.
Eu vou usar esse mesmo assunto, tá? Eu vou colocar então salário e valor do carro. Então vamos fazer da seguinte forma. Oh, meu Deus, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz ali. Vamos colocar salário e o carro que ele tem, tá? Esses daqui são valores em dinheiro. Acho que eu vou colocar até a linha 10 aqui. Ah, o salário, R$ 2.500. O outro ganha R$ 2.600. Eu entrevistei um cara que ganha 3.000. Entrevistei um cara que ganha 3.100. Entrevistei um cara que ganha 3.900. Entrevistei um cara que ganha 5.000. 6.200. Entrevistei um cara que ganha 6.500. Entrevistei um cara que ganha 7.000. Então, cada pessoa que eu entrevistei na rua ganha um salário diferente. E para cada uma dessas pessoas eu perguntei qual que é o valor do carro dele, qual que é o valor de tabela do carro. Ah, esse cara aqui tem um carro que custa 23.000. Esse aqui tem um carro que ganha que vale 31.000. Ah, esse cara tem um carro que vale 29.000. Esse aqui tem um carro que vale 28.000. Esse aqui tem um carro que vale 36.000. Esse aqui tem um carro que vale 35.000. 40.000. 41.000 e de repente 60.000. Então, para cada pessoa que eu entrevistei, eu perguntei qual que é o salário e qual que é o valor de tabela do carro que ele tem. E aí eu montei uma tabelinha e eu descobri isso aqui, ó, o salário de cada entrevistado e o valor de tabela de cada entrevistado. Vamos lá? Vamos transformar isso aqui num gráfico. Seleciono tudo, insiro um gráfico de dispersão. Tá vendo que o ícone tem esses pontinhos? Ó, clico nos pontinhos, gráfico de dispersão. Olha só, eu gerei um gráfico com esses pontinhos. Vamos ver se eu consigo expandir um pouco mais aqui, só para ficar mais fácil de ver. Tá aqui, ó, o valor do carro, tá vendo? E o salário. Quanto maior o salário, mais alto é o valor do carro. Então, ó, eu sei que daqui para cá, um cara tem um carro muito mais caro. E de fato tem, ó. De 2.500 para R$ 2.600, que é uma pouca distância na horizontal, tá vendo que o cara tem um carro de 23.000, tem um carro de 31. Olha só a distância do ponto. E depois os carros ficam um pouco mais baratos quanto maior o salário. Então, ó, tá vendo? Eu consigo traçar agora uma linha de tendência para esse gráfico, né? Então eu consigo adicionar um meu elemento aqui, ó. Lembra, design do gráfico? A gente viu isso nas imagens, né? Quando você clica numa imagem, ele aparece uma aba nova ali, ó. Ó, design do gráfico, eu venho aqui em linha de tendência. Olha só, linear. Essa é a minha média, tá vendo? Ah, e esse cara ganha tem um carro muito mais caro, mas só que note que ele é meio que um ponto fora da curva ali, né? Então eu consigo traçar essa média. Então a gente consegue ver que sim, à medida que a pessoa ganha mais, o carro é um pouco mais caro. E eu consigo saber o quão mais caro é esse carro, tá? Eu consigo traçar também uma linha de tendência exponencial, por exemplo. Tá vendo aqui? Eita caramba, eu tenho que tirar um para poder redefinir para corresponder estilo. Vamos remover as linhas de tendência, nenhuma linha de tendência, pronto. Então eu consigo traçar uma linha exponencial. Cliquei de novo em linear, meu Deus, o que tem de errado comigo? Tá vendo que ele começa a traçar uma curva, tá vendo? Então, ó, se ele vai começando a ficar muito mais caro, ele não vai mais traçar uma linha reta, né? E passando pela... não é tangente, esqueci o nome, gente, meu Deus, mas enfim, né? Cortando ali, secante, ele não vai traçar uma reta secante, né? Ele vai seguir a curva ali, né? Se eu colocar em nenhum, eu posso colocar outros tipos, ó, previsão linear, média móvel, olha lá, o quanto que a minha média foi se deslocando, tá vendo? Mas normalmente não se usa isso, tá? Normalmente se usa ou linear ou então exponencial, tá? A linha exponencial aqui. Então, é assim que funciona o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão, ele funciona
para que eu trace tendências, tá? Eu trace tendências. Será que quanto mais alto o salário, mais alto o valor, então eu tenho dois eixos de valores. Eu tenho meu valor do carro e eu tenho meu valor salário, tá? Então, quando eu quero traçar a relação entre dois valores, eu vejo o quanto se deslocou na vertical, o quanto se deslocou na horizontal e marco o pontinho ali. Ah, isso aqui é mais caro, isso aqui nem tanto, pontinho ali. Ah, isso aqui é um pouco menos, mas é mais alto. Vê onde as linhas se cruzam, pontinho ali. Beleza? Tranquilo? Então, esse daqui foi o nosso estudo de gráficos, tá, gente? Então, temos aqui gráfico de dispersão e a gente viu aqui o gráfico de linha, tá? Ficou bem claro como que funciona isso aqui? Ó, revisão. Gráfico de linha, eu vou até colocar aqui. Vou criar uma nova página aqui, ó. O gráfico de linha é quando eu tenho um gráfico aonde essa minha medida aqui, ó, é tempo. E aí eu consigo traçar aqui a minha evolução das coisas. Ah, o quanto subiu, o quanto caiu, o quanto subiu, o quanto caiu, tá? Então eu uso o gráfico de linha nesse ponto. O gráfico de dispersão, novamente, eu uso quando eu tenho dois valores. Então eu tenho valor aqui e eu tenho valor aqui. E aí eu vou vendo aonde os meus pontinhos se cruzam. Ah, então tem um ponto aqui. Ah, tem um ponto aqui, ó. Ah, tá aqui esse valor aqui, esse valor aqui, tem um ponto aqui. Ah, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, aqui. E aí eu consigo traçar uma linha de tendência para poder saber como que os meus valores se dispersam ao longo desse meio. Beleza? Então é quando eu tenho dois valores e eu quero traçar uma tendência. Beleza? Tranquilo, gente? De boa? E outra coisa, o gráfico de dispersão, até uma ideia. Aqui, quando eu tenho muitos valores, as coisas começam a ficar um pouco confusas. Mas o gráfico de dispersão, quanto mais valor eu tiver, melhor. Porque quanto mais valor, significa que mais acertadinha, mais precisa vai ser minha linha, tá? Gráfico de dispersão, quanto mais, melhor. Eu vou aproveitar aqui para poder mostrar para vocês um gráfico de dispersão muito famoso, quer dizer, muito famoso para mim, né? É muito famoso para mim porque, como eu sou físico, eu preciso ter. Existem muitos gráficos de dispersão, se chama diagrama HR. Esse tipo de diagrama ele é muito usado na astrofísica. E certo dia, dois caras, um chamado Hertzsprung e outro chamado Russell. Hertzsprung e Russell, eles se perguntaram, olharam para as estrelas no céu e falaram: será que a cor da estrela e o brilho da estrela tem alguma coisa a ver com a temperatura dela? Então eles mediram o brilho de uma estrela, a cor dela e a temperatura dela. Então colocaram a temperatura e o brilho. Será que tem alguma relação entre temperatura, brilho e cor? E tem. Eles traçaram vários pontinhos para cada uma das estrelas no céu. E descobriram que, olha só que beleza que o gráfico faz. Existe uma relação, temperatura e magnitude. Magnitude é o brilho, né? Então, quanto mais brilhante, maior a magnitude. Existe uma relação entre temperatura e brilho da estrela. Quanto mais quente, mais brilhante essa estrela é. Olha só que beleza. Cor, luminosidade, temperatura
e magnitude. Olha só, cada pontinho desse aqui, deixa eu até ampliar. Olha lá, cada pontinho desse daqui é uma estrela. E olha só como eles conseguiram traçar uma linha de tendência. Olha só que beleza. Existe relação entre a temperatura de uma estrela e a cor da estrela. E a gente consegue ver aqui no chamado diagrama HR, diagrama de Hertzsprung-Russell, né? Então, isso é um gráfico de dispersão e é um dos gráficos de dispersão mais famosos aí na astronomia, né? São chamados de diagramas HR, é um gráfico de dispersão, tá vendo? Ó, luminosidade, magnitude, temperatura ali em cima. Classe espectral não, classe espectral depende da temperatura, mas ó, a gente consegue ver que quanto mais quente uma estrela, maior a luminosidade. Ou seja, estrelas mais brilhantes são mais quentes, estrelas mais frias são mais avermelhadas e são mais apagadinhas. Isso a gente conseguiu usando um diagrama, um gráfico de dispersão, tá? Isso é um diagrama de dispersão, um gráfico de dispersão, tá bom? Para vocês verem como isso é fundamental aí também na ciência, tá? Então, quem seguir aí carreira científica vai ver muito gráfico de dispersão. E olha só que bonito, olha só que lindo, gente. É uma maravilha isso aqui, né? A natureza consegue colocar padrões nas coisas e esses padrões a gente consegue identificar usando gráficos, beleza? Bom, gente, é isso aí por hoje. Então temos aqui então nosso curso de Excel completo, né? Então não se esqueçam, tem prova por aí, estudem, vejam os vídeos, vejam o material, a apostila de vocês, façam de novo os exercícios, né, que vocês fizeram ali. E então nos vemos então no nosso próximo módulo de PowerPoint, né? Então torço aí para que vocês consigam passar na prova aí, para que a gente consiga continuar se vendo aí no PowerPoint, beleza? Então, boa sorte aí na prova para vocês. Nos vemos então depois. Um abraço. Até mais.